Isso aconteceu há cerca de 7 anos, ironicamente na noite de Halloween. Era bastante tarde, perto da meia-noite, então todas as crianças do bairro já tinham ido para casa. Até os nossos vizinhos do outro lado da rua tinham parado de tocar a sua fita de Halloween brega. Sabe, aquelas que soam portas rangendo e a bruxa gargalhando. Estávamos apenas minha prima Kill e eu sentados na sala de estar. Agora, minha outra prima, que tinha cerca de 4 anos, tinha deixado sua boneca caída no chão, de bruços. Era uma daquelas bonecas Baby Alive ou algo assim, com pálpebras móveis. Hook teve problemas com essa boneca desde o momento em que a comprou. Ela a odiava e dizia que era assustadora. Na verdade, muitas vezes a jogava pelas escadas do porão. Eu não tive problemas com a boneca, e por isso ela ficou no chão para que minha prima pequena pudesse encontrá-la pela manhã. Ficamos muito silenciosos por cerca de meia hora, até que ouvi um barulho forte e áspero que parecia vir do lado de fora. Soava como se houvesse um homem mais velho bem do lado de fora da nossa janela. Virei-me para perguntar se ela tinha ouvido aquilo. Você ouviu? Provavelmente era a fita dos vizinhos de novo, disse ela voltando a escrever no computador. Ficamos em silêncio por mais 1 minuto antes de ouvirmos o barulho áspero novamente, mais forte desta vez. Soava como se o homem estivesse tentando dizer algo. Então me levantei, sentei no sofá e olhei pela janela, mas não havia absolutamente ninguém lá fora, nem mesmo na rua. A casa do nosso vizinho estava escura, estava como em qualquer outra noite no nosso tranquilo bairro. Não há ninguém lá fora, disse olhando para trás para indicar que ela não havia dito nada. Estava me assustando um pouco. Passou mais 1 minuto e desta vez houve sussurros, mas sussurros altos. Lembro que soava como uma criança e uma mulher. Ela finalmente levantou os olhos do computador. É essa boneca, disse ela. Claro, pensei que era apenas superstição dela e dei uma olhada cética. Deixe-me dizer isto. Eu não acredito no paranormal. Desci e peguei a boneca, ela estava bem com os olhos fechados. Esqueci de dizer que tinha uma laringe, mas não tinha pilhas. Voltei a colocá-la no chão. Não, apenas deixe-a em paz, eu disse. Ficamos em silêncio novamente. Voltei ao meu lugar no sofá. O barulho começou de novo e ouvi o homem dizer algo confuso seguido de um assobio. Pulei, levantei do sofá e ia ver se vinha do quintal. Assim que comecei a andar, notei que a boneca tinha se movido um pouco. Peguei-a novamente e virei-a. Seus olhos estavam abertos e ela pesava mais do que antes. Deixei-a cair e finalmente a joguei no porão novamente. Ainda não tenho ideia do que pensar. Nego que tenha acontecido, e minha prima pequena nunca perguntou pela boneca depois disso. Depois disso, vi a boneca apenas uma vez no degrau superior do porão. Desta vez, eu a empurrei escada abaixo. Estava acordado lendo até tarde em uma noite fria. Meu quarto fica no 1º andar, e moro sozinho em uma área relativamente tranquila e arborizada. Por essa razão, muitas das minhas janelas não tinham persianas, já que não era como se as pessoas que passassem por lá pudessem olhar dentro da minha casa. Além disso, gosto de acordar com a luz do sol brilhando no meu quarto. Mas naquela noite, me arrependi de não ter instalado persianas no quarto. Depois de finalmente apagar meu abajur e fechar os olhos, tive uns bons 2 minutos de silêncio antes de ouvir o som de algo batendo na janela. Soou como um único golpe com o punho de uma pessoa. Estava de costas para a janela e não queria me virar. Estava acostumado a ouvir coisas como galhos de árvores roçando as paredes e janelas, mas reconheci claramente que aquele som era um punho batendo no vidro. A ideia de que alguém pudesse estar do lado de fora da minha janela me assustou. O fato de que alguém tinha caminhado até minha propriedade, até a janela do meu quarto, me convenceu de que talvez fosse apenas um galho de árvore. Mas um segundo e único golpe na janela confirmou o meu temor. Era um punho batendo no vidro e alguém estava do lado de fora da minha janela. Pensei que se simplesmente ignorasse iriam embora. Talvez fosse apenas um brincalhão tentando me assustar. Se pensassem que eu estava dormindo, se aborreceriam.
Soou outro golpe na janela, e tentei desesperadamente ficar quieto e não mostrar reações. Mas quando o quarto golpe soou, decidi que já era o suficiente e que deveria enfrentar esse brincalhão como um adulto. Virei-me para a janela e apenas vislumbrei uma sombra negra que se movia rapidamente debaixo da janela. Por alguma razão, ver algo na janela acabou com toda a coragem que eu tinha, e corri para o telefone na cozinha e liguei para a polícia. Eles disseram que enviariam um oficial em 10 minutos. Quando desliguei, vi algo pelo canto do olho. Virei a cabeça e vi alguém parado do lado de fora da janela da minha cozinha, me observando fixamente. No entanto, apenas por um segundo, porque assim que percebi, a pessoa se foi. Alguém estava me observando através de todas as janelas. Depois recebi uma ligação telefônica inquietante. Era meu vizinho, que também é meu melhor amigo. Ele tinha percebido através de sua janela que 3 pessoas vestidas de preto tinham entrado na minha propriedade antes, um deles com um objeto afiado e brilhante na mão. Isso só aumentou meu pânico. Corri escadas acima, onde sabia que não poderiam me observar, e me escondi no banheiro. Ouvi batidas constantes na porta principal embaixo. De jeito nenhum era a polícia. Só rezava para que chegassem a tempo. E felizmente, momentos depois que as batidas cessaram, ouvi fortes batidas na porta principal, seguidas por alguém gritando "Polícia!". Eram os agentes, mas quem quer que fossem os 3 homens, já tinham ido embora para a floresta. Poderiam ter sido mais de 3, nem sei. A única coisa que sei é que nunca os pegaram e que saí para comprar persianas na mesma semana. Meus pais se divorciaram e eu morava com meu pai. Sendo filho único, a única vez que estive com crianças da minha idade foi quando fazia amizade com as crianças do bairro. Havia um menino que morava na esquina da minha rua. Seu nome era Tom. Eu o conheci enquanto andava de bicicleta. Estranhamente, ele me convidou para jogar basquete com ele, então aceitei. Ele era muito mais velho que eu tinha 12 anos, e ele 16. Depois de passarmos muito tempo juntos, descobri que ele também era filho único e morava apenas com o pai. No início, achei que tínhamos muito em comum. Dei meu número de telefone a ele e ele começou a ligar para sairmos. Às vezes, ele vinha jogar videogame, mas depois começou a se comportar de maneira estranha. Ligava 5 ou 6 vezes antes de vir tocar a campainha. Se meu pai não estava em casa, eu normalmente não atendia, mas quando ele estava, me pressionava para que eu desligasse. Embora começasse a me parecer assustador, continuei saindo com ele. Um dia, fui de bicicleta com Tom de volta à sua casa, enquanto fingia ouvi-lo falar sem parar sobre besteiras. Esse menino nunca se calava. Eu precisava encontrar uma maneira de me afastar dele. Então, pela primeira vez, ele me convidou para entrar em sua casa. Eu realmente não queria entrar, mas parecia que não tinha outra opção. No momento em que entrei, o cheiro desagradável da sua casa invadiu meus pulmões. Havia roupas espalhadas por todo o chão, vidros quebrados em um canto e o que pareciam ser manchas de café na parede. Era o lugar mais repugnante que eu já tinha visto na vida. Depois, um homem enorme e de aparência sombria saiu de outro cômodo e me olhou com uma expressão muito intimidante. Eu me afastei dele até que Tom o apresentou como seu pai. O homem apenas resmungou e foi para outro cômodo. Era oficial. Esse menino era um verdadeiro problema. Decidi que não queria mais estar naquela casa e inventei uma desculpa para ir embora. Acho que disse que tinha esquecido que tinha uma consulta médica, e nesse momento, o sorriso dele desapareceu lentamente até se transformar em uma expressão, se não de tristeza, extremamente irritada. Ele não me deu nenhuma resposta. Apenas me olhou com aquele olhar inquietante. Saí apressadamente e corri de volta para minha casa. A porta estava trancada, mas por sorte eu a abri com minha chave. Meu pai não estava em casa. Eu realmente desejava que ele estivesse. Depois, encontrei um pequeno bilhete colado na geladeira que dizia que ele tinha sido chamado ao trabalho por uma possível emergência devido a uma tempestade. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu e-mail, esperando uma resposta de alguém no eBay. Mas em vez disso,
Encontrei cerca de 5 e-mails novos, todos com títulos em letras maiúsculas enviados de um e-mail chamado tonton20aul.com. Era ele. Eu nunca tinha dado meu e-mail a ele, e ainda não faço ideia de como ele conseguiu. Um dos e-mails tinha o título "Você cometeu um erro". Outro, "Eu sei onde você mora", e o resto estava cheio de insultos e ameaças. Eu tinha apenas 12 anos e isso me intimidou muito. Estava pronto para ligar para o meu pai, mas quando fui para o telefone na cozinha, ouvi o som dos arbustos farfalhando lá fora. Abri as persianas da janela que dava para os arbustos e me deparei com o rosto de um homem enorme, que reconheci instantaneamente como o pai de Tom. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, ele já tinha ido embora. Quando meu pai voltou para casa mais cedo devido a essa situação, conseguimos uma ordem de restrição o mais rápido possível. Tom e seu pai se mudaram cerca de um mês depois disso. Mudei-me para uma casa que meus tios estavam alugando há vários anos depois de construírem uma nova casa. Passei alguns meses sozinho até que um colega de trabalho me perguntou se eu estava procurando um companheiro de quarto. Depois de pensar alguns dias, aceitei. Ele se mudou para nossa casa que tinha 2 quartos e um escritório no garagem. Decidiu que queria seu próprio espaço, pois os quartos ficavam um ao lado do outro. Então, mudou suas coisas para o escritório no garagem. Devo admitir que era uma configuração bastante boa, embora tivesse o inconveniente de não ter banheiro nem cozinha próprios. Então ele usava os da casa. Trabalhávamos em horários diferentes, então a casa ficava aberta à noite. Uma vez depois de jantar na casa da minha namorada, decidi pegar um pacote de 6 cervejas que tinha comprado na noite anterior. Ao abrir a geladeira, descobri que minha cerveja tinha desaparecido. Supondo que tinha sido meu companheiro de quarto, fiquei furioso. Saí furioso para o garagem e abri a porta do quarto dele com força. Ele estava dormindo. Então, depois de acordá-lo, gritei perguntando por que ele tinha bebido minha cerveja sem permissão. Ele negou ter tocado minha cerveja, esfregando o sono dos olhos. Com o tempo que convivíamos, aprendi a julgar quando ele mentia, e senti que desta vez ele estava dizendo a verdade. Meu coração afundou ao perceber que alguém tinha roubado nossa cerveja e possivelmente algo mais. Ao verificar a casa, descobrimos que tudo parecia estar no lugar, exceto que, ao entrar no meu quarto, descobri que meu laptop de $1.000 tinha desaparecido, o que nos levou a um estado de pânico. Meu amigo chamou a polícia enquanto procurávamos, sem sucesso, pela cerveja e pelo laptop, pensando que poderiam ter se extraviado. Eventualmente, começamos a procurar no jardim o culpado. Não vivíamos sozinhos nesta casa. Havia um quarto que tinha sido adicionado vários anos depois de ser construído. Minha tia, minha mãe, em seus últimos anos e gravemente doente, morou lá, o que facilitava aos meus tios cuidarem dela. Após seu falecimento, começaram a alugar o quarto para uma mulher cujo comportamento era errático, o que nos fez pensar que ela poderia ser viciada em drogas. Esta mulher ficou mesmo depois de nos mudarmos, e suas ações estranhas, junto com os ruídos incomuns a qualquer hora, aumentaram as suspeitas dos meus tios. O irmão dela se mudou com ela alguns meses depois de nossa chegada, o que era estranho, considerando que a suíte era de um único quarto. Uma noite, ele até perguntou ao meu companheiro de quarto se podia conseguir drogas para ele. Durante nossa busca pelo ladrão, encontramos pegadas na neve que iam da porta da suíte deles até nosso garagem. Ao confrontá-los, alguém lá dentro fez contato visual comigo, uma imagem que ainda me perturba. Os policiais, após ouvir nossa história e revisar as pegadas, não conseguiram encontrar ninguém. Informaram-nos que o homem tinha antecedentes por invasão de domicílio, mas não podiam fazer nada sem provas atuais de um crime. Aquela noite, às 3 da manhã, ouvi passos e batidas na porta do meu quarto, mas felizmente estava trancada. No dia seguinte, meu companheiro de quarto negou ter tentado entrar, o que me deixou profundamente inquieto. Mudamo-nos desse lugar pouco depois, ainda nos perguntando o que teria acontecido em circunstâncias diferentes.
Este evento nos ensinou a importância de sempre trancar nossas portas. Uma lição que levarei comigo pelo resto da vida. Algumas semanas depois, durante o 21º aniversário do meu amigo, organizamos uma grande festa cheia de álcool. Havia muita gente que não conhecíamos, criando um caos na casa. Provavelmente havia cerca de 100 pessoas, mas mesmo assim notei um personagem suspeito que se destacava. Tratava-se de um homem mais velho sentado em um canto da sala, simplesmente observando todos beberem e dançarem. Inicialmente não dei muita importância, supondo que era o pai ou tio de alguém. No entanto, à medida que a noite avançava e mais da metade dos convidados já tinha ido embora, o homem ainda permanecia sozinho no canto. Nesse momento, perguntei a um dos meus amigos quem ele era e ele disse que não tinha ideia. Decidimos esperar, pensando que talvez ele também fosse embora com a maioria dos convidados. E de fato, quando o último convidado se foi, voltamos para a sala de estar e ele já tinha ido embora. Senti um alívio imediato, embora nem fosse minha casa. Aquele homem simplesmente parecia tão fora de lugar e francamente assustador. Eu e alguns amigos decidimos passar a noite lá. Me acomodei no sofá do escritório. Dormir foi fácil, graças ao álcool. Mas permanecer dormindo foi outra questão, pois acordei no meio da noite com uma sede tremenda. Primeiro fui ao banheiro, já que estava mais perto, e depois subi para a cozinha para tomar um copo de água. Ao retornar ao escritório e me deitar no sofá, notei que a porta deslizante do armário de casacos em frente ao sofá estava ligeiramente aberta. Estava muito escuro para ver bem, e ao sentir um arrepio nas costas, lembrei-me do homem assustador. Pensei que ele poderia estar escondido no armário. Fiquei imóvel, supondo que ele estava me observando através da fresta da porta do armário. Comecei a planejar minha fuga, pensando em pular sobre o outro sofá para aterrissar ao lado da escada que levava à sala de estar. Só precisava reunir coragem para fazê-lo. Foi então que vi a porta do armário se abrir um pouco mais. Reuni coragem para correr, pulei sobre o sofá e subi correndo as escadas. Pude ouvir a porta do armário se abrir completamente e alguém correndo atrás de mim. Gritei para meus amigos que dormiam nos sofás da sala de estar que acordassem. Meus 3 amigos, surpresos, me olharam como se eu estivesse louco, sabendo que agora ele estava escondido no armário e quase me perseguiu escada acima. Nesse momento, ouvimos a porta dos fundos se abrir a partir do escritório e todos ficamos olhando. Chamamos a polícia, mas nunca encontraram o homem. Ele simplesmente tinha ido embora pela porta dos fundos. Quando eu frequentava a universidade na Carolina do Norte, comecei a trabalhar em uma loja local da TJ Maxx para ganhar algum dinheiro extra. Como eu estava em aulas durante o dia, normalmente cobria os turnos da noite. Uma noite, enquanto caminhava para o meu carro por volta das 11 ou 11h30, seguindo o protocolo de segurança, todos os funcionários saíam juntos, e um guarda de segurança nos observava da calçada para garantir que chegássemos bem aos nossos veículos. Eu estava me aproximando do meu carro quando ouvi outro veículo parar atrás de mim. Ao virar, vi uma mulher com sua filha adolescente no banco do passageiro. A mulher abaixou a janela e começou a me contar uma história sobre como tinham chegado à cidade para visitar a família e ficaram sem gasolina, sem ter dinheiro. Respondi sinceramente que não carregava dinheiro em espécie, pois nunca costumo fazê-lo. Ela simplesmente me olhou e insistiu, perguntando se eu poderia entrar no carro com elas e ir até o posto de gasolina para comprar $10 de gasolina. Claramente recusei, e depois de insistir várias vezes sem sucesso, percebi que a filha no banco do passageiro estava me observando fixamente o tempo todo, lambendo os lábios e torcendo os dedos de maneira inquietante. Nesse momento, corri de volta para a loja, em direção ao guarda de segurança, pois elas tinham estacionado atrás do meu carro, bloqueando-me. Relatei o ocorrido ao guarda e ele começou a se aproximar do veículo delas, momento em que elas partiram em alta velocidade. Trabalhar no turno da noite tinha suas complicações.
Trabalhava em um prédio de escritórios e constantemente cobria o turno da noite, já que era o único horário que podia se adaptar à minha agenda. Quase sempre era a única pessoa no andar onde trabalhava, talvez até em todo o prédio. Embora sempre esperasse encontrar alguma pessoa simpática, sentia uma sensação assustadora ao estar em um prédio tão grande, com a maioria das luzes apagadas e sem ninguém por perto. Mas pelo lado positivo, era tranquilo e menos estressante, o que me permitia avançar muito no meu trabalho. Numa noite em particular, numa sexta-feira, por volta das 2 da madrugada, estava digitando no meu computador quando ouvi um ruído fora do meu cubículo. Parecia um rangido aleatório nas paredes, algo não tão incomum naquele prédio, mas ainda assim preocupante. Decidi ignorá-lo e continuei trabalhando até ser interrompido novamente, desta vez pelo som de um computador ligando. Fiquei surpreso, pois tinha certeza de que ninguém mais estava trabalhando àquela hora. Curioso, levantei-me para investigar. Pelas paredes do meu cubículo, pude ver o brilho de uma tela de computador na escuridão, vindo de um cubículo no lado oposto da sala. Fiz algo de que agora me arrependo. Gritei perguntando se havia alguém lá, esperando uma resposta de algum colega noturno. Em vez disso, a brilhante luz do monitor do outro lado da sala se apagou, deixando aquela parte da sala novamente na escuridão total. Começando a ficar nervoso, apaguei minha lâmpada e a tela do meu computador para não denunciar minha posição e me abaixei, caminhando na ponta dos pés até um cubículo próximo. Reinou um silêncio absoluto. Esperei escondido por uma eternidade, mas finalmente decidi que era seguro sair. Caminhei na ponta dos pés, passando por todos os cubículos até chegar à porta que dava para as escadas e elevadores. Foi então que confirmei meu pior temor. Havia um homem agachado atrás de uma planta no canto da sala, vestido todo de preto. Meu coração afundou ao notá-lo, mas parecia que ele não sabia que eu o tinha visto. Optei pela porta da escada, sabendo que não podia esperar pelo elevador sem me arriscar. Saí casualmente e fechei a porta atrás de mim. Depois de descer alguns andares, ouvi a porta de cima se abrir agressivamente e passos maníacos ressoando nas escadas atrás de mim. Em uma noite de sábado, por volta das 4 da manhã, acordei com fome. Ao me dirigir à cozinha para preparar um sanduíche, notei que um armário estava aberto, algo completamente incomum para mim, já que sempre me certifico de fechar tudo o que abro. Achei estranho e decidi verificar minha casa em busca de intrusos. Não encontrei ninguém no interior, mas ao descer para o escritório, a porta dos fundos estava completamente aberta. Convencido de que alguém tinha estado na minha casa, acendi a luz do pátio e vi alguém sentado em uma das cadeiras, me olhando fixamente com uma expressão vazia. O homem, de aspecto desleixado e quase sem se mover, começou a se aproximar de mim. Num instante, ele se lançou, mas consegui fechar e trancar a porta a tempo. Ficamos nos olhando fixamente através do vidro por alguns segundos, até que decidi chamar a polícia. Quando voltei com o telefone, ele já tinha ido embora. Ainda assim, relatei o incidente, mas a polícia nunca encontrou o homem. Esta é uma narrativa inquietante que experimentei há alguns meses e ainda resido na mesma casa. A estranheza começou com uma tomada elétrica debaixo da minha cama, usada para carregar meu celular. Todas as noites colocava meu celular na prateleira sobre minha cama para carregá-lo. No entanto, algo anormal começou a acontecer em uma segunda-feira à noite, em fevereiro. Acordei com o alarme do celular, mas ainda estava escuro. Ao olhar para meu verdadeiro despertador na escrivaninha, marcava 4 horas da madrugada. Incerto se tinha configurado um alarme por engano, desliguei e voltei a dormir sem dar muita importância. Na noite seguinte, o som estridente do despertador do meu celular me acordou novamente, indicando 3 horas, com um título de alarme que eu não lembrava de ter configurado. Suspeitando de uma brincadeira do meu irmão, no dia seguinte pedi ao meu pai para dizer a ele que parasse com essas interrupções noturnas. Meu irmão, no entanto, jurou não ter tocado no celular, e eu acreditei nele. Naquela noite,
Algo definitivamente não estava bem com meu celular. Convencido de que alguém o estava manipulando, decidi deixá-lo de lado durante o dia, esperando que o brincalhão perdesse o interesse. Naquela noite, optei por usar o despertador real na minha escrivaninha. Configurei o alarme para as 8 horas e fui dormir. Mas, ao acordar novamente, não havia luz solar, e meu despertador estava desligado, impossibilitando ver a hora. Meu celular, agora na prateleira, emitia não a usual melodia de marimba, mas um grito distorcido. Desliguei o alarme intitulado Cama. Era 1 hora da manhã. Confuso e preocupado, notei que meu celular tinha apenas 10% de bateria. Então me abaixei para pegar o carregador, normalmente plugado, mas ele não estava lá. Nesse momento crítico, compreendi o significado por trás dos títulos dos alarmes, formando uma frase que gelou meu sangue. Debaixo da cama. Tentei puxar meu braço, mas era tarde demais. Uma mão me agarrou com força, provocando um grito audível até pelos vizinhos. A porta do quarto dos meus pais se abriu com força, e passos apressados se dirigiram para o meu quarto. Quando a porta se abriu, meu pai entrou precipitadamente com um taco de beisebol, justo quando eu estava sendo puxado para a borda da cama. Debaixo dela, encontrou um homem escondido, a quem golpeou antes de arrastá-lo para fora e chamar a polícia. O intruso, um criminoso sexual registrado com múltiplas prisões, não tinha planejado ser descoberto em seu jogo macabro. O perturbador de saber que ele esteve escondido em nossa casa por 4 dias, agachado debaixo da minha cama, é uma experiência aterrorizante que nunca poderei esquecer. Tenho um amigo a quem, por privacidade, chamarei de Tai. Costumávamos sair juntos ou, no mínimo, trocar mensagens diariamente. No entanto, houve um dia em que ele não respondeu a nenhuma das minhas mensagens nem chamadas. Preocupado, decidi ir à casa dele, a apenas 1 quadra de distância, para me certificar de que ele estava bem. Embora eu tenha chamado repetidamente e o carro dele estivesse lá, não obtive resposta, o que achei estranho. Embora me invadisse a sensação de que ele preferia estar sozinho, naquela noite recebi uma solicitação de FaceTime de um número desconhecido. Com cautela, atendi sem mostrar meu rosto de imediato, mas ao ver que era Tai, um alívio me inundou e me mostrei sem reservas. Ao observá-lo melhor, notei um ar de cansaço e paranoia nele, além de se encontrar em um lugar que eu não reconhecia. Ao perguntar sobre seu paradeiro e a falta de resposta, ele assegurou estar bem e em sua casa, usando o telefone do tio, o que achei estranho. A conversa tomou um rumo mais incomum quando, de repente, ele me pediu emprestado $10.000, com seriedade e uma expressão carregada de preocupação. Sua necessidade me desconcertou, e após uma pausa ele simplesmente disse que precisava ir, terminando a chamada. Essa experiência tão estranha e desconcertante foi totalmente diferente do Tai que eu conhecia. Algo não estava bem com ele. Decidi que no dia seguinte iria à sua casa para falar. Não obtendo resposta após insistir, decidi deixá-lo estar, atribuindo seu comportamento a uma decisão pessoal. No entanto, naquela mesma noite, recebi outra chamada de FaceTime de outro número desconhecido. Era Tai novamente, mas desta vez seu aspecto estava ainda mais desleixado e ele tinha um corte na testa. Desta vez, seu pedido de dinheiro foi acompanhado por um comentário que me gelou o sangue. Ele mencionou, com uma voz trêmula, que havia uma arma apontada para suas costas, o que interpretei como um sinal de perigo iminente. Agi imediatamente após lembrar o endereço que ele havia mencionado e enviei a polícia. Encontraram Tai no porão de uma velha casa abandonada, espancado e quase morto. Embora Tai evite falar sobre o assunto, o pouco que compartilhou comigo é que tudo ficou escuro enquanto caminhava para casa, e ele acordou naquele porão escuro. Esta experiência, marcada pelo medo e desconcerto, nos uniu ainda mais, lembrando-nos da fragilidade da nossa rotina e da importância de estarmos lá um para o outro. Esta é a história de uma noite que nunca esquecerei. Um giro do destino que mudou minha percepção do que considerava realidade e ficção.
Aconteceu há alguns anos, em uma fria noite de outono, semelhante em data ao trágico espejismo de Halloween, mas com um véu de mistério ainda mais denso que envolvia o ar. Era tarde, o relógio marcava quase meia-noite, e o silêncio que havia caído sobre o bairro era tão profundo que se podia ouvir o cracare das folhas secas sob o sussurro do vento. Meus primos Léo e Ana estavam comigo, imersos em uma tranquila maratona de filmes de terror, uma tradição que, ironicamente, parecia zombar da nossa própria realidade. No meio da nossa noite, o silêncio foi quebrado por um som estranho, algo que parecia um murmúrio fraco e distante, quase imperceptível. Léo, com curiosidade insaciável, levantou-se de um salto para investigar, enquanto Ana e eu trocávamos olhares céticos. Provavelmente são os vizinhos pregando uma peça, disse ela, voltando ao seu livro sem dar muita importância. Mas o som persistiu, transformando-se gradualmente em um murmúrio mais claro, uma série de sussurros entrelaçados que pareciam chamar meu nome do lado de fora. Armado de coragem, decidi seguir Léo, que já estava perto da janela, inspecionando a escuridão com uma mistura de medo e fascinação. "Você vê algo?" Perguntei com uma voz que revelava meu nervosismo. Léo negou com a cabeça, sua expressão confusa e ligeiramente pálida. "Nada. Absolutamente nada. Mas esses sussurros..." Sua voz quebrou. "Definitivamente vem de fora." Justo quando estávamos prestes a descartar o incidente como uma brincadeira de mau gosto, um objeto impactou contra a janela, fazendo-nos saltar. Era um boneco de aparência macabra, com um sorriso excessivamente amplo e olhos que pareciam nos seguir com uma intensidade perturbadora. Pegando o boneco, Léo brincou sobre o quão ridículo parecia, tentando aliviar a tensão. No entanto, sua risada desapareceu assim que notou que nas costas do boneco havia um nome bordado. O meu. Nesse momento, os sussurros se intensificaram, transformando-se em uma cacofonia de vozes que clamavam por atenção. Ana, que havia vindo ver o que estava acontecendo, palideceu ao ver o boneco. "Isso não é normal", sussurrou. "É como se algo ou alguém estivesse nos observando, brincando conosco." Decidimos que o melhor era nos livrarmos do boneco, mas não importava quanto tentássemos, ele sempre reaparecia, cada vez em lugares mais impossíveis, como se desafiasse as leis da física e da lógica. Os sussurros se transformaram em risadas, zombarias que ressoavam nas paredes da nossa casa, uma perseguição sem fim que nos empurrava cada vez mais para o limite da sanidade. Finalmente, quando o amanhecer começava a atingir o céu de tons rosados e dourados, o boneco desapareceu junto com as vozes. Exaustos e sem respostas, ficamos olhando para o horizonte, nos perguntando se o que tínhamos experimentado havia sido real ou simplesmente o produto da nossa imaginação.